Bom dia, meus colegas. Muito bom dia, mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de Fisiologia Gastrointestinal. Ok? SSD, mais uma vez. Muito obrigado a toda a equipa SSD e a essa grande oportunidade. Então, hoje vamos fazer vamos assistir a nossa quarta aula, ok? Sobre a Fisiologia Gastrointestinal num capítulo de 5 temas, ok? Então, hoje, digestão e absorção no trato alimentar, capítulo 65, página 88, edição 11, 11ª edição do nosso livro de consulta básica, Guide. Então, os objetivos dessa aula de hoje são apenas dois: enumerar os principais processos pelos quais carboidratos, gorduras e proteínas são digeridos em compostos absorvíveis ou absorvidos, ok? Prever os mecanismos pelos quais os produtos finais da digestão, bem como a água, eletrolitos e outras substâncias, são então absorvidas. Tá bom? Vamos começar a nossa aula, mas, como sempre, hoje não vou apresentar uma página destinada ao nosso tema do momento, ao nosso contexto atual, do coronavírus, mas vou-vos dizer que nas últimas horas temos tido novidades, né? Eh, Alguns países já vão avançar com a vacinação, as suas populações, provavelmente ainda na próxima semana, ok? Em dezembro, agora no princípio de dezembro, e vamos ver como é que esse processo vai decorrer, ok? E o que é bom é que começamos a ver já alguma luz no fundo do túnel, ok? Provavelmente vamos nos próximos tempos, embora tudo pode acontecer, mas nos próximos tempos já vamos começar a desconfinar mais, já vamos, porém, continuar com as medidas de barreira, ok? Medidas contra a propagação e a infecção com o vírus, mas já vamos começar a entrar no nosso normal, ok? No nosso dia a dia. Pronto. A digestão e a absorção, os principais alimentos, ok? Os principais alimentos que sustentam a vida do corpo, ok? A vida do corpo, com exceção de pequenas substâncias como vitaminas, sais minerais, podem ser classificadas fundamentalmente em três: carboidratos, gorduras e as proteínas, ok? De uma forma geral, todos esses alimentos, essas fontes de nutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas devem ser super bem digeridas, ok? Caso contrário, não serão absorvidas, ok? Não serão absorvidas pela mucosa gastrointestinal. E por essa razão, são mesmo até inúteis quando assim chegam a nível do trato gastrointestinal. Não serão absorvidas. Eh, algumas proteínas conseguem chegar até serem absorvidas, mas é muito raro, mas muito frequente, depois de algumas proteínas serem absorvidas como proteínas e não como aminoácidos, acontecer ou termos problemas graves, episódios de anafilaxia graves, ok? Porque muitas dessas proteínas então vão ser atacadas pelos nossos anticorpos. Pronto, aqui só para vos fazer recordar, ok? Temos aqui as células que nunca podemos esquecer, ok? Quando falamos sobre digestão, ok? As células mucosas, oxínticas e as células parietais. Depois temos aqui, para lembrar também a nossa camada de enterócitos, ok? E logo subjacente, ou se vocês preferirem, logo atrás dessa camada de células epiteliais, temos os vasos sanguíneos, onde então serão aportados todos os nutrientes absorvidos pela camada epitelial intestinal. Bom,
como é que o processo de digestão acontece? Acontece fundamentalmente por dois mecanismos. Ok? O primeiro é este, é a hidrólise. Por hidrólise, muitos polissacarídeos, muitas proteínas, muitos, muitas gorduras são separadas, ok? Em elementos mais simples. No caso dos carboidratos, fundamentalmente nós nos alimentamos com amido, ok? Fundamentalmente amido, alguns disacarídeos. Mas os amidos, que é a formação de vários, na sua formação, tem vários disacarídeos, vários monossacarídeos, devem ser repartidos em substâncias mais reduzidas, que são os monossacarídeos, que serão, consequentemente, absorvidos. Então, aqui, só para relembrar, ok? Temos a hidrólise de um disacarídeo, ok? Na sua, na sua molécula, na sua molécula principal, na sua fórmula principal, o disacarídeo é geralmente os polissacarídeos estão formados ou estão ligados por ligações covalentes, ok? Então, essa ligação covalente, automaticamente ela expulsa um átomo de OH mais, um OH menos, ok? E um H mais. Mas, já na presença de suco gástrico, haverá hidrólise, ou seja, esse OH vai se juntar com o outro H+, que foi expulso durante a ligação covalente, e vão formar água. Essa água vai agir sobre o disacarídeo ou sobre alguma outra molécula e vai então separar, ok? Vai então separar novamente essa cadeia em dois monossacarídeos, ok? Esses dois monossacarídeos separados já podem ser absorvidos. Esse é o primeiro mecanismo, a hidrólise, ok? Depois, aqui temos a imagem de uma proteína, não trouxe a fórmula, eh, mas as proteínas estão ligadas por, fundamentalmente, ligações peptídicas, ok? E o processo da hidrólise também vai acontecer aqui. E depois temos a representação aqui, como se processa a hidrólise a nível das gorduras, ok? Os triglicerídeos são a nossa principal fonte de gorduras e vão sofrer a ação da água, ok? Aqui, como vocês veem, e então os triglicerídeos serão separados em ácido graxo e glicerol, ok? Então, tudo por hidrólise, só muda a enzima e o nome da enzima. Bom, o processo enzimático de digestão. As principais fontes de carboidratos, como já avancei anteriormente, para os homens, na dieta humana, estão em forma de sacarose, lactose e amido. Ok? Como é que isso funciona? Reparem, assim que o alimento entra pela boca, em forma de amido, vai sofrer a ação da pitialina, também chamada de alfa-amilase ou amilase salivar. A amilase pancreática, logo a seguir, ok? Maltose e polímeros de glicose serão formados. Depois, com a ação da maltase e alfa-dextrinase, já a nível do intestino, vão formar a glicose. A glicose já pode ser absorvida. A lactose, outra forma que nos chega na alimentação humana, vai sofrer a ação da lactase a nível dos intestinos e vai formar a galactose. E a sacarose vai sofrer a ação da sacarase e vai formar frutose. Ok? Aqui esse esquema explica mais ou menos o que eu acabei de dizer. Amidos, mais glicogênio, por ação dessas enzimas, vai formar maltose, vai formar a maltose, a isomaltose, ok? Que é a junção de glicose e glicose. E por ação da maltase e outras enzimas do intestino vão formar glicose. A lactose vai sofrer ação da lactase intestinal, vai formar galactose e a galactose vai ser repartida até glicose. A sacarose, glicose mais frutose, sofre ação da sacarase, forma frutose e a frutose para poder, então vai ser absorvida em forma de glicose. Às vezes pode ser absorvida mesmo ainda como frutose. Bom, as proteínas passa-se quase a mesma coisa. As proteínas estão muito presentes nas carnes, ok? Tem a sua digestão fundamentalmente gástrica, a nível do estômago, pela ação da pepsina no intestino, pela ação das enzimas pancreáticas, que são a tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidase e proilastase, ok? E pela peptidase nos enterócitos.
na grande maioria das vezes, as proteínas são absorvidas como aminoácidos, como falei anteriormente. Difícil ser absorvida como proteína, muito raro, ok? Geralmente são absorvidas como aminoácidos, que são partículas mais pequenas de proteínas. Raramente as proteínas são absorvidas. Então, esse processo vai se decorrer da seguinte forma: proteínas, ação da pepsina, vai formar proteoses, peptonas, polipeptídeos. Esses vão sofrer a ação da tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidase e proelastase a nível do pâncreas e vão formar polipeptídeos e aminoácidos. Estes, por sua vez, vão sofrer a ação das peptidases e vão formar aminoácidos, ok? As peptidases intestinais formando aminoácidos e assim podem já ser então absorvidos. Como é que a digestão das proteínas? Só a relembrar, proteínas inteiras não conseguem ser absorvidas, como já falamos. As enzimas secretadas são proenzimas inativas. Bom, digestão das gorduras. Como é que se processa, né? Diferentes gorduras, diferentes, e uma delas muito conhecida por todos nós, colesterol, né? Embora não é considerado uma gordura típica, mas ele é classificado e é estudado como uma gordura típica. As fontes de gordura na dieta surgem como triglicerídeos ou gorduras neutras, ok? Um dos principais constituintes da gordura animal. Porém, na dieta usual também tem quantidades pequenas de fosfolipídios, colesterol e extras de colesterol. As gorduras começam a ser degradadas no estômago pela ação da lipase lingual. Embora a lipase lingual é produzida nas glândulas salivares, ela não começa a fazer a sua ação no meio básico, ok? Porque na boca o meio é básico. A sua ação começa a ser feita, tem efeito, começa a digerir as gorduras a nível do estômago, no meio mais ácido. Depois, no intestino delgado, pela ação da lecitina e ácidos biliares que estão a vir, foram armazenados na vesícula biliar, se produz então a digestão das gorduras. Depois surge a ação da gástrico no suco pancreático, e sendo o mais importante na degradação das gorduras, ok? É a principal enzima que degrada as gorduras. Nos enterócitos, a lipase entérica. Grande parte dos triglicerídeos na dieta serão hidrolisados pela lipase pancreática e glicerídeos, ok? Então, gordura, sulfação da bile, mais agitação a nível do estômago, será uma gordura emulsificada, ok? Emulsificada, misturada e processada a nível do duodeno. Aí, a gordura emulsificada sofrerá a ação da lipase pancreática e formará, então, ácidos graxos e 2 monoglicerídeos. 3 moléculas. E vocês têm acesso às principais fontes de gordura que temos, principais fontes de gordura, mas aqui temos, então, os diferentes tipos de gordura, okay? De ácidos graxos. Temos de curta, média e de longa duração. Só para lembrar que os de longa duração são os que a gente mais absorve, ok? Pouco os de os de cadeia média e quase nunca de curta, cadeia curta. Bom, aqui temos um dos monoglicerídeos através da célula epitelial, ok? Então, através da ação da lipase pancreática, monoglicerídeos vão então passar aqui para a luz intestinal, para o citoplasma dos enterócitos. Aqui, os monoglicerídeos serão novamente transformados em triglicerídeos, uma quilomicrons, por ação enzimática. Quilomicrons, por sua vez, no comum, vão então, através de um processo de exocitose, vão passar para a circulação linfática. À frente eu vou mostrar como é que ele passa para a circulação linfática através dos canalículos ou ductos a nível do intestino. Esses quilomicrons serão enviados até o duto linfático, na zona cervical, próximo dos grandes vasos do pescoço. Do lado esquerdo, do lado direito, no lado esquerdo do pescoço. E, por sua vez, será então enviado para os rachos de cadeia média, vão para a circulação portal. Bom, intestino delgado, a sua absorção e principais mecanismos básicos de absorção intestinal. Recomendo fortemente que sempre vou recomendar a mesma coisa, ok? Não vamos nos basear simplesmente nessas aulas, ok? Essas aulas servem para tentar vos guiar ou mesmo até colocar aquele bicho, a pulga atrás da orelha, como eu tenho dito, mais informações. Então, recomendo fortemente que vocês, antes de lerem sobre a absorção intestinal, tentarem perceber quais são os mecanismos básicos na absorção, que estão na base dos princípios de transporte de substâncias. O estômago é uma área de pouca absorção, no trato gastrointestinal, okay? Apenas poucas substâncias são
que são absorvidas a nível do estômago, só as lipossolúveis que contam-se. Temos o álcool e temos a aspirina. Intestino delgado representa a maior área de superfície absortiva do trato alimentar, com vilosidades e microvilosidades. O que isso quer dizer? A nível do estômago, vocês vão encontrar essas microvilosidades, ok? Se encontrar, serão muito escassas. O intestino delgado é o grande, é o grande, é o órgão, não é? É o principal órgão absortivo. Então, a sua área de superfície e vilosidades vão fazer com que a sua área de superfície seja tão grande, tão grande, tão grande, chegando mesmo a ter uma dimensão parecida a um campo de tênis. E como já deve imaginar, com tanta superfície em serem absorvidos. A absorção dos carboidratos é feita por transporte ativo, ok? A absorção de glicose é feita por cotransporte com o sódio. Sem sódio não há transporte de glicose. A absorção das proteínas, sódio. A absorção das gorduras, os monossacarídeos e ácidos graxos livres são incorporados imediatamente pelas micelas. Micelas, então, serão constituintes dos sais biliares. Sem as micelas não haverá absorção das gorduras. Okay? Aqui, a principal das células intestinais, em borda em escova, ok? Também apresenta algumas vesículas pinocíticas que foram absorvidas pela membrana basolateral, o retículo endoplasmático e a presença de muitas mitocôndrias. O grande fornecimento de energia para você poder fazer essa absorção por transporte ativo, fundamentalmente. Aqui temos a representação das microvilosidades, ok? Com os seus vasos e o duto lactífero central, entre eles. E aqui central e as arteríolas e vênulas da vilosidade. Aqui temos as vilosidades com a presença das pregas de Kerlin e elas vão mais ou menos como se estivessem a varrer o alimento em direção então ao destino. Válvulas coniventes ou as válvulas de Kerlin, também podemos chamar assim. Bom, a nível do intestino grosso, por dia, cerca de 1.500 mililitros de quimo chegam ao intestino grosso, através da válvula ileocecal, ok? A microbiota bacteriana, representada por numerosas bactérias cólon, são capazes de digerir pequenas quantidades de celulose. Lembrando que a celulose faz parte, fundamentalmente, da célula vegetal, ok? Então, o nosso intestino, as nossas enzimas não estão capacitadas para as bactérias a nível do intestino grosso. Nós podemos captar uma energia extra a partir da celulose. Já em animais herbívoros, a celulose é completamente digerida e eles assim podem então receber, ter acesso ou terem a celulose como uma fonte de energia. As bactérias presentes no intestino grosso, elas vão produzir vitamina K, vitamina B12, vitamina, riboflavina e diversos gases, como dióxido de carbono, gás de hidrogênio e metano, que contribuem para a flatulência. Muita gente com diferentes nomes, né? Flato, uns falam de traque, o famoso pum. Então, o intestino grosso, ele vai absorver fundamentalmente água e alguns eletrolitos, ok? Não muita coisa. E vai fundamentalmente, então, conduzir o material fecal até seu destino final, onde poderá ser, então, eliminado em sítios de auxílio na digestão, formação de gases, defesa contra outros micro-organismos, é super importante. Lembrem-se que sempre que o intestino grosso estiver ou for irritado, a sua secreção de muco aumentará muito, ok? Então, em resumo, penúltima aula, biologia gastrointestinal. Espero que tenham gostado, espero que tenham ficado com aquela pulga atrás da orelha, espero que estejam motivados a continuar as leituras, a procurarem, então, obterem mais conhecimento sobre o tema. Recomendo fortemente, como sempre, nas minhas aulas, o livro Guyton, ok? E não só, eu também, cirurgia médica super recomendada, eu vou trazer para vocês na próxima aula. E espero que, então, tenham gostado e até a próxima aula. Vamos falar sobre os principais distúrbios que a fisiologia até pode explicar a nível do sistema. Forte abraço a todos vocês, estamos juntos e mantenham-se seguros e fortes nessa luta contra a pandemia. Adeus.